contramão! E começa agora mais um programa do Na Contramão. Tá gostoso o chá aí, Daniel? Tá gostoso. Tá gostoso o chá? O Daniel está... Não pode alimentar aqui dentro, Daniel. Eu bebo, eu como no estúdio. Tá escrito aqui, ó. Não tá Mas escrito, eu não solto mas eu tô dizendo. Pum no estúdio. Mas tem gente que solta. Mas tem gente que solta. Eu posso falar isso nesse horário nobre, eu posso falar isso. E eu vou apresentar o tema desse programa. Esse é um programa muito especial pra quem? Para Júlio Pardo e para o nosso amigo querido que está aqui presente hoje, ao meio de nós hoje, Lucas Gonçalves. E aí, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que o Dani está completamente contextualizado tomando chá por causa da nacionalidade do nosso tema de hoje. Eu tô meio perdido aqui, mas eu vou aprender Ficou confuso. Ficou confuso. Mas você vai entender. Mas às vezes quando você lê ele é confuso também. Desculpa, fãs. Mas o programa hoje é tudo sobre o Celso Luiz. Celso Luiz! Mais conhecido. O nosso amigo Celso Luiz. Você já conhece o Celso Luiz? Não, mas eu fiquei interessado. Celso é curioso. Celso Luiz é que é um amigo de todos nós. Que, aliás, é citado todos os programas aqui, né? Então pode girar a plaquinha 0 dias sem falar de Celso Zero dias. Luiz. Hoje é um programa inteiro dedicado a C.S. Lewis. Hoje Queremos a coleção da Vida Nova aqui. Pra quem assistir, queremos. Eu quero todo. O Thomas Nelson também, pode mandar. Por favor. Todos. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, quando tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que tinha o Tibio Perônio, que ele sempre falava que queria falar sobre a metamorfose das borboletas, né? E aí, finalmente, teve o programa da metamorfose das borboletas. Esse aqui é o programa da metamorfose. Finalmente teve o Lewis. C.S. Lewis, ou seja, o programa da metamorfose das borboletas pra quem... Chegou. Eu não sei espera sempre nada sobre alcança. Lewis e os dois são, tipo assim, o que há de melhor no Brasil de Lewis está entre nós aqui. Na faixa etária de 20 anos. Está entre nós. Hoje, nesse metro quadrado. Está entre nós. Boa. A partir desse recorte assim, beleza, né? Eu acho que cabe, né? Quem vai me apresentar Lewis? Quem era Lewis? Lucas, você que tá convidado. Legal. Bom, Lewis era um irlandês. Ele nasceu na virada do século XIX para o início do século XX. Ele era filho de uma matemática, se eu não me engano, a mãe dele era uma matemática, netos de pastores, e o pai dele era um cara do direito. Então ele cresceu numa casa com bastante ensejo cultural, numa família, financeiramente falando, bacana também. E eu acho que um dos dados mais legais da infância do Lewis é, entre outras coisas, assim, a morte da mãe dele é uma das coisas mais importantes da infância dele. Por volta dos seus 9 anos, a mãe dele morre, e isso marca bastante ele. E depois tem também uma questão bem importante da infância dele, logo do início da infância dele, que é a amizade que ele tem com o irmão dele, o Warne, que eles chamam, né? Que é alguém que vai conduzindo bastante ele na questão da fantasia, da imaginação, de ler livros e brincar sobre as coisas que eles veem no livro, de brincar no jardim, imaginar coisas. E essas questões do ambiente cultural da família dele, tinha bastante livros na casa dele, etc. A mãe dele ensinava línguas para eles, tinha muitos livros por causa do pai que estava numa ascensão social, cultural. Isso marcou bastante ele. A amizade dele com o irmão dele, que conduziu bastante ele nessas brincadeiras e essas experiências com o Fantástico. E a perda da mãe dele bem cedo também. São 3 coisas que eu acho que são bem importantes. Sim. E é interessante que tem um momento da história de Lewis em que o irmão dele, se eu não me engano, vai para um colégio interno, e aí ele fica muito longe durante muito tempo. E o Lewis dizia que a boa parte da vida dele ele passava no sótão com os livros. Então a imaginação dele, ou seja, ele vivia muito a partir daquilo que ele lia, porque era o sótão que tinha, era o sótão que transportava ele pro Fantástico. Sim. Aí é engraçado que quando você vai ler O Sobrinho do Mago, você vai ver que a história começa no sótão, né? É genial. Genial, porque justamente ele tá falando dele mesmo ali, né? Isso que é bem interessante sobre C.S. Lewis. Era um cara imaginativo. Sim. Era um cara que nunca se propôs a se conformar com aquilo que estava diante dele, né? Ele queria ir transcender e ir para a imaginação. É uma característica do Lewis, a imaginação que vai carregar ele por toda a vida, né? Inclusive, diz, né, que o livro favorito dele da infância, que era o Peter Rabbit, Pedro Coelho, né? Que, aliás, tem pouca coisa aqui no Brasil, né? Pouco conhecido, pouco conhecido aqui, mas na cultura... Não conheço. Na cultura britânica é super famoso, o Peter Rabbit. Inclusive, teve recentemente um filme em 3D, mas acho que nem chegou no Brasil, porque não é muito famoso. Então, o Pedro Coelho, que é da autora Beatrix Potter, era os livros favoritos do Lewis na infância. Memória, Júlio. Memória maravilhosa. Caramba, uau! Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Um sonho. Então, eu queria que vocês tivessem a memória como eu tenho. Muito obrigado. E aí, o interessante é que ele vai carregar esse gosto pelo Pedro Coelho a vida toda. Né? Quantos de nós aí, quando criança, a gente tinha, por exemplo,
Turma da Mônica, ou qualquer outra história fantástica, ou principalmente histórias fantásticas, né? Os elementos fantásticos, os contos infantis, né? O quanto eles conseguem despertar nossa imaginação para ver além, né? E é interessante também como a imaginação é importante para a nossa vida como um todo. Sim, para formação de significado, para colocar as coisas nos seus devidos lugares e para a gente pensar como a gente interage com tudo, né? Eu não sei se tem diretamente a ver com o que a gente está conversando, mas bem interessante. O Kevin Van Hooser, quando ele fala sobre cosmovisão, não necessariamente ele usa o termo cosmovisão, ele usa bastante imaginação, por exemplo, né? Lá no Racionalista Romântico, que é aquela coletânea da Monergismos que fala sobre C.S. Lewis, ele pega bem essa questão da teologia e a imaginação de Lewis como uma forma de conectar essas questões transcendentes que você falou com a nossa forma de viver diária, assim. É bem interessante mesmo como a imaginação é importante. Aquela velha frase, né? Os dragões existem nas histórias, né? Né? Não porque são coisas imaginativas somente, né? Mas porque a gente precisa aprender que na nossa vida dragões são necessários para que possamos vencê-los. Sim. Né? A ideia das dificuldades, até da ganância, enfim. Se eu não me engano, essa frase é do Chesterton, Sim. que foi uma das influências do Lewis. Você está ligado na contramão. Ô, ping-pong. Só entender aqui. Entender. Então o Lewis era irlandês, certo? Teve uma infância regada de livros, perdeu a mãe significativamente. E Lewis casou, teve filhos ou não? Ele chegou a casar, mas eu acho que uns saltos. Foi algum tempo, né? Foi bem depois, frente, né? assim. Porque o Lewis, ele tem assim... Inclusive, a morte da mãe dele é significativa para a vida toda dele. É uma perda que... É no porto seguro dele, né? Sim. Isso também acontece, isso também é retratado em Nárnia. O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago também, porque lembra que tem um menino que ficava no sótão, que era ele mesmo, e no final ele tenta trazer uma maçã de Nárnia para tentar curar a doença da mãe. Então, ou seja, você vê ali a representação da própria história de Lewis, você vê uma pequena biografia, lendo o Sobrinho do Mago nas Crônicas de Nárnia, um pouco da história do C.S. Lewis ali. Sim. Então é super interessante a gente ver. E aí, depois disso, C.S. Lewis ali, ele vai ter uma espécie de rancor, né? Ele vai dizer que a única pessoa que ele tinha como porto seguro era um tutor, que você vê que a família era abastada, então ele tinha um tutor. Esqueci o nome do sujeito, é um cara com um bigodão enorme, não lembro o nome. Que era conhecido como nocauteador, alguma coisa assim, The Big Knock, né? Porque ele era extremamente racionalista, então qualquer coisa que você ia conversar, por quê? Prova, argumente, mas e tal coisa, então... ele cresceu nesse ambiente, né? Com esse cara influenciando ele. Sim, e ele se tornou um baita racionalista, chegou ao ateísmo, então inclusive o início da carreira acadêmica de Lewis, ele era muito ligado ao ateísmo. Né? O Lewis era um cara que estudava literatura inglesa. Ele estudou o que, o Lewis? Ele de formação, ele é de literatura inglesa medieval. Foi o foco de estudo dele, né? Principalmente por causa desse ambiente que ele cresceu, da casa dele. Tinha muitas coisas clássicas, assim, tinha muita coisa grega, latina, muita coisa medieval inglesa mesmo, assim. Para entender bem essa questão, eu acho que é massa também lembrar daquela experiência que Lewis teve com o jardim de brinquedo que o Warren, o irmão dele, criou, né? Quando eles eram bem pequenos, mais ou menos nesse momento de perder a mãe, etc., Lewis teve uma experiência com... O irmão dele pegou uma tampa, assim, de uma caixa grande de biscoito, eu acho, e com os elementos do jardim, ele fez um jardim meio que de maquete, assim. E por alguma razão aquilo lá suspirou no Lewis alguma coisa, assim. Ele teve tipo uma experiência com um desejo pela beleza. Não foi nem com a beleza especificamente, assim, mas foi com a noção, caraca, existe alguma coisa bacana que se eu encontrar essa coisa, a minha vida vai fazer sentido. Entendeu? Então, não chega nem a ser uma experiência com a beleza em si, mas é uma experiência com o desejo pela beleza. Depois, dali pra frente, cara, toda a vida dele, de certa forma, gira em torno desse eixo, em experimentar isso de novo, experimentar a beleza novamente. E aí, por causa disso, ele acaba descobrindo a literatura. Ele já gostava da fantasia, mas aí ele acaba percebendo que na fantasia ele é um caminho para chegar nisso, para transcender a simples realidade de que é uma maquete de jardim, pode ser uma coisa maior do que uma maquete de jardim. Na fantasia ele percebe que pode experimentar isso, e aí da fantasia ele vai para a literatura como um todo, e aí ele vai para a literatura clássica. Então, quando ele chega lá na faculdade, ele mantém todo esse caminho que ele já está trilhando, que é de ir para os clássicos da literatura. Aí ele estuda grego, ele estuda, se eu não me engano, ele estuda latim, é fluente, né, no sentido de ler os textos originais direto, sem
precisar de dicionários e afins, assim. Sim. Para os fãs de Lewis, dá pra perceber que vocês conhecem, sabem muito dele, e pelo visto ele foi importante pra história como um todo. Sim. Mas eu tenho a impressão que parece que ele tomou um boom nos últimos anos aqui no Brasil. E eu queria, por que vocês acham que teve essa influência? Foi por causa de Narnia? Foi por causa do filme? Por que tá vindo tanto livro? Por que Lewis consegue transpor tanto tempo? Que ele é de que ano, Lewis é? Ele morreu em 60 e alguma coisinha. Morreu no dia da morte do Kennedy. Sim. Isso foi em 1960? 1960. Os três morreram no mesmo dia. 1960. 61, que é no ano da minha mãe. Minha mãe nasceu. Não faz muito tempo até, mas parece que ele continua, tipo assim, ele sendo atual e relevante pra geração de hoje, né? Por que vocês acreditam nisso? Eu acho que você já deu a resposta. Eu sinceramente acho que é por conta do filme. Porque o filme, ele desperta a curiosidade das pessoas em torno dos autores, né? As pessoas começaram a ler mais Harry Potter depois que Harry Potter começou a até fazer filme. Temos muita dificuldade de fazer pontes com os não cristãos. Então, o Lewis virou uma mega ponte. Então, todo mundo fala assim, sabe aquele livro, Crônica de Narnia? Sabia que o cara é crente e tal? Isso virou uma ponte. Então, eu acho que isso despertou muita gente a falar sobre o cara por causa dos filmes mesmo. Tanto que as vendas de Narnia começaram a crescer depois dos filmes e tal, foi quando ele retornou, principalmente no contexto brasileiro, que ele era até então um pouco influente. Ele foi o cara certo na hora certa, né? Isso. E no lugar certo. Obrigado, Disney. Queremos a continuação. Eu vai ter no Netflix. A Netflix, saiu a notícia. Verdade? Porque era da Disney, foi pra Warner, voltou pra Disney, e os fãs que não leem o livro ficam como? Ficam esperando. Então, indo pra Netflix, o bacana é que eles têm faca e o queijo na mão pra fazer uma baita produção, né, cara? Porque não tem limitação de tempo igual filme, porque eles podem fazer série. Tem know-how, tem tecnologia, dá pra... Netflix, eu tô com expectativas enormes. Ansiosamente. Só espero que vocês não façam com o Lewis igual a Disney fez com o Tolkien, né? No filme biográfico. Que simplesmente tirou o maior elemento inspirativo do Tolkien, que é a fé cristã. Exatamente. O filme não cita que ele é cristão, o filme do Tolkien. Inclusive teve uma nota de repúdio do filho. Do Tolkien, falando sobre isso. Esse eu não vi. Então, também é o núcleo deles, como você colocou, né? É difícil falar deles sem falar de religião. E o interessante, antes da gente falar da conversão do C.S. Lewis, uma coisa que eu lembro muito é de um dos autores favoritos de Lewis, que era o George MacDonald. Sim. Que era um poeta. Batizou a imaginação dele. George MacDonald. É, quase isso. Tipo Ronald McDonald, mas é George MacDonald. Escreve do mesmo jeito, inclusive, que o McDonald's da rede de fast food, só pra você procurar na internet. E aí, o que acontece? O Lewis, ele gostava do George MacDonald mesmo antes da conversão. Ele até dizia, né? Ele falava assim... Os crentes, eles estão errados, né? Mas eles escrevem tão melhor. Ou seja, a escrita deles é tão mais legal, né? O elemento é tão... E ele falava assim, por que, né? Que os cristãos têm esse elemento que... É interessante, né? É engraçado que o Lewis, isso vai se repetir várias vezes na vida dele, né? Certamente, esses sustos que eles tomam com a realidade, né? Depois ele vai ter a mesma coisa quando ele vai pro culto, né? Sim. Ele acha as músicas ruins, né? Ele fala assim, eu acho a música aqui um lixo, mas o cara aqui com bota surrada tá cantando com uma gratidão a Deus que eu nunca vou ter na minha vida. Então, se teve essas coisas, é interessante. Ele tem essa experiência depois lendo, eu acho que é o Homem Eterno do Chesterton, ele tem essa expectativa também. Tanto que lá na, entre aspas, assim, a autobiografia dele, ele fala assim, que um jovem ateu tem que tomar cuidado, né, com as suas leituras, né? Porque tem dois livros que marcam muito a primeira fase da conversão dele, é o Fantasy, do George MacDonald, que aí ele percebe isso que você falou, né? Ele percebe assim, cara, tudo que eu gosto é escrito por cristãos. E tudo que eu não gosto é escrito por ateus, né? Isso deixa ele incomodado, né? E eu acho que é o Homem Eterno que ele lê que traz essa questão também, assim, né? Pô, o poder argumentativo é bem melhor, faz muito mais sentido, assim, a perspectiva, né? Isso é interessante. E é interessante também, né, o fato da amizade dele com o Tolkien ali ser fundamental na conversão dele, né? O Tolkien era um contemporâneo do C.S. Lewis, é isso? Sim. Eles foram amigos de faculdade. Na verdade, assim, justamente por causa dessa questão do envolvimento do Lewis com a literatura, ele foi lecionar, depois da Primeira Guerra, ele foi lecionar em Oxford, da mesma faculdade que Tolkien, foi no Magdalen College, que era sobre literatura, basicamente, era a temática central. Inteligentão. Ele era... E o Tolkien foi que fez O Senhor dos Anéis. Isso. Exato. O Hobbit. Dizem que a primeira edição do Hobbit foi revisada pelo C.S. Lewis. Sim. E foi impresso por causa do C.S. Lewis também. Sim. Se eu não me engano, eu posso estar bem enganado, eu li faz tempo sobre isso, mas se eu não me engano, Tolkien não queria publicar e Lewis ficava apertando ele. Assim, ele escrevia, o Tolkien costumava escrever para os filhos dele. Ele é irlandês também.
Não, ele já é inglês mesmo. Ele nasceu na África do Sul, mas na época a África do Sul era uma colônia, então ele de cultura e de vivência. Depois ele voltou bem criança ainda para a Inglaterra também, então para todos os efeitos ele é um inglês, né? Mas Lewis ficava... Africano mesmo. Lewis ficava apertando o Tolkien. Cara, produz, você escreve coisa bacana, etc. Aí eu não sei exatamente qual que é a história certinho, mas de alguma forma o manuscrito do Hobbit passou do Tolkien pro Lewis, e do Lewis chegou em algum editor, em alguma mulher que se eu não me engano, uma freira que era amiga de algum editor. Não sei se você sabe. Se eu não me engano, é alguma coisa desse tipo, assim. Então, a carreira de escritor do Tolkien deve ir muito pra amizade de Lewis. Que legal. É verdade. Tanto que em contribuição, né, o Lewis tentou escrever um livro dedicado ao Tolkien, né, que é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que o Tolkien odiou o livro. Mas na verdade não odiou porque ele acha o livro ruim. Ele falava que com o diabo não se brinca. Na contramão. Corrija se eu estiver errado. E tanto Tolkien, eles não têm noção da influência que eles tiveram, né? E a importância dos livros deles, né? Não sei se eles chegaram a ver isso. Lewis, eu diria que um pouco mais, assim. Ele percebeu mais, porque Lewis, ele já era famoso quando ele começou a escrever. Porque antes dele ser famoso como um apologeta público cristão, ele já era muito famoso por causa das pesquisas em literatura inglesa medieval. Tanto que, assim, ele é um dos maiores nomes acadêmicos em literatura medieval, assim, entendeu? Então, quando ele vem para a fé cristã, o grande boom todo mundo já sabia que Lewis era um cara grande, famoso, inteligente e ateu. Como esse cara grande, famoso, inteligente, ateu, se tornou cristão? Tipo assim, tinha uma perspectiva filosófica meio... Não sei, talvez ecos de um positivismo, assim, de que o ser humano iria criar a sociedade perfeita por si só, pela própria filosofia, pela própria tecnologia, etc. E, em tese, o cristianismo estava perdendo espaço acadêmico. E aí um cara desse nível, desse calibre, se torna cristão, entendeu? Então, foi muito natural ele receber bastante holofote como apologeta cristão. Ele tinha um programa de rádio na BBC, né? Que foi sério? Famoso. Que fofo, ó. Meu, você tá no caminho, Júlio. Você tem um programa de rádio. Você tem amigos legais, obrigado. Olha só. Você pode falar... Porque assim, isso também é uma coisa que marcou muito. Inclusive, originou o livro mais famoso dele. Sim, o Cristianismo Puro e Simples. O contexto, basicamente, é a Segunda Guerra, né? Lewis participou da Primeira Guerra. Ele viveu depois, já como professor em Oxford, já cristão, a Segunda Guerra. E o momento era de desespero, né? Então, o Ocidente estava se recuperando assim, de crises econômicas, crises sociais, todo o legado da Primeira Guerra. As expectativas de que a filosofia, de que a ciência, de que o homem poderia criar uma nova sociedade, culminou no homem se destruindo numa grande guerra. O Ocidente não tinha se recuperado ainda e já estava vindo uma segunda onda devastadora novamente. Então, tipo assim, a gente não tem lugar para colocar a nossa esperança, né? A religião, entre aspas, decepcionou a gente na Idade Média, a razão a mesma coisa. Enfim, em qual instituição a gente pode se apoiar, né? E nesse momento o Lewis é convidado para falar na BBC a palestra sobre o cristianismo, né? Depois foram compiladas e ficaram conhecidos como Cristianismo Puro e Simples aqui no Brasil. Que basicamente é o livro de entrada, tirando as Crônicas de Nárnia, provavelmente o livro mais famoso, assim, que contém, de certa forma, a filosofia de Lewis mais sistematizada e mais pública. Isso que é uma das coisas que eu acho mais interessante de Lewis, é que o pensamento dele é complexo, se você for analisar, mas ele se propõe a dialogar com o público aberto, né? Ele se propõe a influenciar as pessoas como um todo. Eu acho isso genial. E aí esse livro, ele, se eu não me engano, ele é dividido em o Cristianismo Puro e Simples. Por que ele é tão importante? Vocês leram, claro, né? Sim. Eu não li pouquinho. Cometi esse pecado? Cometi esse pecado. Mas ainda há tempo de ler. Depois, o Júlio e eu, a gente decide se a gente libera perdão como igreja. A gente libera indulgência pra você. Mas ele é um livro muito importante, né? Todo mundo lê. E é um livro barato, você que é ouvinte, compre. É barato, é fácil de entender, isso que eu acho muito bacana. E ele é dividido... Assim, ele começa com questões meio apologéticas, assim, por que o cristianismo faz sentido? Ele chega à questão da lei natural, nossa ideia de certo e errado, da onde que vem isso, e etc. Depois ele passa por algumas questões mais
sobre orgulho, algumas questões sobre ética e moral, e aí ele entra em questões complicadas da fé cristã mesmo, assim, questão da trindade, como se dá o processo de salvação, por que o homem precisa de uma salvação, e ele faz isso, cara, em um ambiente bastante aberto, um ambiente de rádio, assim, então, tanto... Era um programa de rádio? Era um programa de rádio. Depois que eram virou um palestras... Livro. Meu, e eu achando que o Keller tinha lançado moda, cara. Não. Lewis aqui, ó, anos-luz, falando, escrevendo livro. Total. E isso que é o bacana, porque o público está desesperado por causa da Segunda Guerra que está rolando, ou logo no pós-guerra, não tenho certeza absoluta, mas o público está desesperado pelo contexto histórico, e quem está ouvindo ele é tanto um cara de elite, quanto a empregada que está limpando a casa. E esses dois entendem o que ele está falando, e esses dois são impactados pelo que ele está falando. Tanto entendeu? que, se você dá uma lida no livro, você percebe que em certos momentos ele se dirige aos soldados, a quem de fato estava na guerra, de quem matou gente. E ele fala de situações difíceis também, de como lidar com essas situações, porque ali a maioria das pessoas que estavam na guerra tinham matado gente, tinham familiares que foram mortos. Sim. Então ele lida com essas questões complicadíssimas ali também no livro. Lewis não era pastor, mas teve esse tom pastoral, é isso? Teve. Isso. Eu acho. Eu fiz uma conta aqui rapidamente, cara. A Elizabeth já estava viva, cara. Essa mulher, cara... A Rainha Elizabeth já estava Momento viva. Teodoro. A Rainha Elizabeth conheceu o C.S. Lewis, porque, cara, essa mulher, cara, ela tinha que fazer uma entrevista com ela. Ela é o que há de mais Histórico. contextualizado, histórico, contemporâneo. A Rainha Elizabeth, ela participou como mecânica. Pronto, só isso. Mas a mulher não existe, cara. Se você ler livros, por exemplo, como o Cristianismo Puro e Simples, ou Os Quatro Amores, principalmente esses dois que são as portas de entrada, geralmente por onde as pessoas começam a ler, tem uma coisa em mente. Não são livros difíceis de serem entendidos, são simples mesmo. Só que tem um porém. O Lewis, ele tem uma, digamos assim, uma forma de escrever, uma retórica, digamos assim, muito longa. Então, às vezes, ele joga um raciocínio por 5 linhas. Ou seja, não é que é simples de entender, só que você tem que prestar muita atenção. Você não pode ler que nem você lê uma revista. Quem não está acostumado à leitura tem dificuldade de entender. Mas não é porque é difícil, é porque exige digamos treino. Assim, um esforço um pouquinho maior. Então, assim, não é que você não tá conseguindo entender. Faz um esforcinho, lê de novo. Vai chegar uma hora que você vai engrenar. Prometo pra você. No segundo capítulo, você vai estar deslanchando. O primeiro é o mais difícil, que você vai complicar, depois vai. É verdade. Não é o tipo de livro que você consegue grifar a frase importante, assim, né? Você tipo, grifa um parágrafo inteiro. Você grifa o parágrafo. Porque ele demora muito pra terminar uma conclusão. Eu acho que é um recurso didático muito bacana, né, cara? Isso, na verdade, tipo assim, num primeiro momento, é difícil e é chato. Porque, pô, onde começa, onde termina esse pensamento, né? Mas, por outro lado, cara, você, tipo, aquilo impregna em você, porque você mergulha naquele pensamento. Ele fala tanto, e ele dá tanto... Isso é uma coisa muito interessante, ele dá muitos exemplos metafóricos, que eu acho que é um dos grandes X da questão de Lewis, essa capacidade dele de fazer analogias, metáforas, enfim, para explicar o pensamento dele. Aí a hora que você chega ao final do capítulo, que você falou, cara, você tá no tobogã cheio de azeite, assim, só escorrega. Só. É isso mesmo. Mas qual o livro aqui pra gente terminar esse programa maravilhoso, que passou muito rápido? Por onde eu começo? Qual o livro? O primeiro livro. Leia esse aqui, insista nesse, que vai valer a pena. As Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia. Depois disso, um livro não ficcional, acho que qual que você sugeriria? O Cristianismo Puro e Simples é a porta de entrada mais óbvia, eu acho. Assim. É mais sinalizado, é mais bem iluminado. Eu acho que é genial. Mas o meu livro preferido de Lewis... Aí, a Bíblia. A Bíblia. O Lewis é a Bíblia, né, galera? É que ler Lewis, cara, é praticamente ler Bíblia. Não, tô brincando, gente. Às vezes é ler, às vezes não. Mas meu livro preferido, e eu acho assim que é um grande favor que qualquer pessoa se faz ao ler esse livro, é a Abolição do Homem. Então... Que é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Esse é difícil. Esse é difícil mesmo. Esse é difícil. Os capítulos são longos, né? Mas, cara, que livro. Que livro. Então, As Crônicas de Nárnia. De ficção, meu preferido é a trilogia cósmica, mais especificamente Perelandra. Eu acho incrível. Mas As Crônicas de Nárnia, eu tô relendo agora. Eu tô de férias lá onde eu trabalho. Então eu tô relendo tudo de Lewis de novo, né? Calhou, inclusive. Qual que é o nome do C.S. Lewis? Clive Staples. Inclusive, ele odiava esse nome. Clive é um nome muito feio. Sugestão pra você que quer ter filhos. Clive Staples Lewis. Clive Staples. E, inclusive, ele se autodeu um apelido, que era Jack. Aleatório. Aleatório, né? Ele se autodeu um apelido que é Jack. Então, muitas vezes a gente se refere a ele como Jack. Então, a gente que é mais íntimo, né? A gente chama de Jack. De Jack, exatamente. Chamo de Celso Luiz. Celso Luiz.
E acabou. Acabou. Fim desse programa maravilhoso. Fim. Agora eu já sou iniciado em C.S. Lewis, já sei mais um pouco. Já dá E pra você conversar também que sobre. aprendeu mais sobre C.S. Lewis, mande recadinhos para nós. Mande um e-mail para o nacontramão@transmundial.com.br ou você pode mandar um WhatsApp também. 11 974 181 456. 11 974 181 456. A equipe do Na Contramão de hoje teve produção e apresentação de Daniel Palombo e Júlio Pardo e participação especial de Lucas Gonçalves, obrigado, Lu. Foi um grandíssimo prazer, muito o Lu bom. é meu amigo de longa data. Sim, É mesmo? a gente cresceu Sim, junto. Você que ajeitou De pra longa data, Bia. assim, tipo Seu Tolkien Bia, olha Lewis. aqui meu amigo. Foi assim que aconteceu? Isso, tipo Tolkien Lewis, entendeu? Ele basicamente. escreve ou não ainda. Ah, faz seu merchan aí, Lu. Tem livro, né? O Lu tem livro, uau! Só que é um livro no processo de testes ainda. O livro Então, beta. é um livro beta. A gente publicou livro peixe, sem isso. A gente publicou um livro peixe. A gente publicou 100 cópias 1000 por cópias. enquanto, pra gente distribuir para algumas pessoas e colher alguns feedbacks, que é justamente sobre a teologia de Tolkien Lewis. Ó, Olha segue só. lá ele então no @. Lucas Gon, só que em vez de Lucas com A, é um Vzinho no lugar do A. Como que fica fácil falar isso? Lucas. Lucas. Não, é Lucvsgon. Lucas Gon. Só que em vez do A, no Lucas, é um V. Ficou difícil, né? Você entra no site da Transmundial. Mas brigadão, Lu. Na técnica Obrigado. Luiz Henrique e realização Transmundial.